Mas a satisfação para mim hoje e naquela altura nem foi tanto o processo de trabalhar. É quando você olha para a cara das pessoas ao se fruírem da sua habitação. Essa para mim sempre foi a satisfação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Parceria Podcast. Este que é um espaço que criei para falar sobre arquitetura e o mundo em torno disso. Hoje vamos falar de um tema muito importante, falar sobre o direito à habitação condigna. E para mergulhar nesse tema, tenho aqui comigo a arquiteta Djamila Kassoma, que já tem cerca de 14, 15 anos de experiência. Eu vi que era a pessoa ideal para falar sobre esse tema. Na verdade, até quando nós estivemos a conversar sobre essa gravação, eu fiquei mesmo, fiquei encantada, não é? O ponto que nós chegamos, porque é um tema que é importante nós olharmos com cuidado, porque para mim ela une técnica, responsabilidade social e humanidade. E se nós não formos trabalhar e viver assim, eu acredito que não faz sentido. Então, Djamila, muito bem-vinda aqui ao nosso Parceria Podcast. Estou muito feliz aqui por ter aceito o convite. E, por favor, fale um pouquinho sobre si para que o pessoal possa conhecer. Mônica, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação falar da arquitetura, falar dos nossos assuntos, das nossas preocupações e dessa nossa profissão que eu escolhi em particular com um propósito muito claro na minha cabeça, que é a componente social da arquitetura. O propósito social, não de nos servirmos enquanto arquitetos, mas de servirmos. Então, esse tema que vamos abordar é um tema que praticamente é o cerne da minha vida profissional. É claro que há pessoas que pensam que não, claro, não é sempre que eu partilho esse lado do meu propósito enquanto arquiteta e muito ligado a esse tema, daí que fiquei muito satisfeita em abordarmos sobre um tema tão essencial, tão fundamental, tão profundo até, né? Porque tem várias dimensões, tem a dimensão física, a dimensão simbólica, todo um conjunto de conceitos ou de pensamentos envoltos no tema. Falar de mim enquanto arquiteta é um bocadinho suspeito, né? Porque em particular sou muito feliz, porque faço aquilo que gosto. Se calhar sou abençoada, né, por estar a trabalhar na área que eu me formei e formei-me nesta área porque de toda a minha existência, que eu me lembro de ser gente, sempre foi claro que devia estar dentro das artes e dentro das artes úteis, né? Primeiro por causa dos valores sobre os quais fui formada na minha família, desde os valores cristãos, os valores familiares, a preocupação com o outro, que são valores que recebi desde a base. E depois também pela componente artística. Eu sempre fui muito criativa desde pequeno, sempre gostei de desenhar, de criar. Aliás, há bocado aí no back-off, né, estávamos a falar aqui desse espaço que na realidade também representa um bocadinho da minha história, né? Eu estava a começar por dizer que a minha formação de base é artística. Eu estudei 4 anos de arte, todo o meu ensino médio. Portanto, fui para a arquitetura, que também é uma das áreas ligadas à criatividade e à inovação. Pois é. E sobretudo porque eu sempre acreditei, né, e não me canso de repetir em algumas entrevistas que eu já fui fazendo, de quando aos 12 anos eu cheguei em Portugal e vi o modelo, como as cidades funcionavam, as infraestruturas, né? E consegui ver este diferencial entre a nossa realidade e aquela. E como tal, desejei fazer aquilo que é feito lá, aqui no nosso país. E sobre esse aspecto, acho que aos meus 3 pontos qualquer coisa, sou feliz por ter já participado de projetos muito interessantes do nosso país, né? Alguns deles controversos, mas a inovação tem esta componente, né? A inovação aqui, eu diria, naquela perspectiva de fazer, de inovar aquilo que já se faz, fazer de outra forma. Então, do ponto de vista do meu percurso profissional, já estive ligada em várias obras e projetos, desde as centralidades, a nível da gestão de obra, projetos de infraestruturas, vias, pontes, enfim, coisas muito úteis para as nossas cidades.
Depois todo o trabalho de investigação que em particular eu gosto de fazer, que tem a ver um bocadinho com o tema que vamos abordar. E que me levou hoje a assumir um papel, né, mais proativo, que tem a ver com a sustentabilidade na nossa área. Né? É um tema que eu já venho me debatendo há muitos anos. Felizmente, consegui influenciar alguns colegas mais próximos dentro desta temática, despertar neles o bichinho, a alegria dessa questão da sustentabilidade na arquitetura. E hoje, felizmente, fui dando passos que me levaram a construir parcerias que hoje, sim, eu decidi fazer da sustentabilidade na arquitetura a minha vida, né? O estilo de vida. Exatamente. Sim, muito. E depois faço outras coisas por aí, desde o ensino, fui docente na Metodista. Hoje sou promotora de uma instituição de ensino superior. Portanto, aqui outro meu lado vocacional que tem a ver com o ensino, que é algo que eu também amo. Por isso é que sempre que me chamam para dar esse suporte à comunicação, me predisponho, porque é uma forma também de educar quem nos ouve, quem nos segue, né? Então, estou ligada ao ensino. Da manhã também. Exatamente. Estou ligada ao ensino, agora também a mergulhar para outra valência que eu para já eu sou generalista, né? Como pessoa, costumo dizer aos detalhistas, aos generalistas. Eu sou generalista. Eu gosto de desafios, gosto de mergulhar, tenho várias paixões. O mundo empresarial é um deles, o empreendedorismo é um deles, desde muito cedo também. Aliás, a minha estrutura familiar é de empreendedores, então esse bichinho também, no fundo, está em mim. E daí ter o Ateliê Topo, que foi um projeto que criei aos 25 anos, portanto, muito cedo na carreira da arquitetura. E, entretanto, eu costumo dizer, eu estou aberta aos novos horizontes que a vida vai oferecendo nesta descoberta de mim mesma, porque é um processo. É um processo eu estou a fazer contínuo. isso amanhã, de repente posso querer fazer outra coisa. Então, quem sabe amanhã vamos estar a navegar por outros mares, né? Olha, por acaso, muito do que disse, confesso que eu mesma não sabia. E até foi muito bom conhecer, ter essa percepção. Porque uma coisa é aquilo que nós vemos um pouquinho ali, outra coisa é aquilo que nós ouvimos diretamente do que é que move a pessoa, o que é que gosta. Isso é interessante. Eu me identifiquei com alguns pontos ali. Boa. Fico muito feliz. Mas pronto. Agora, o que eu queria saber é o seguinte. Entrando já no tema, não é? Da questão da habitação condigna, o direito à habitação e tudo isso, com base na experiência que tem, nisso tudo que disse, que é o que em parte também lhe moveu, né, a chegar até aqui, das experiências que viu fora, da realidade aqui, de forma geral, como é que traria essa definição? O que é que isso significa para ti quando nós falamos de habitação condigna para todos e tudo mais? Bem, isso podíamos entrar em tantos campos a falar da dignidade, né, em habitação. Mas, primeiramente, é uma habitação que, do ponto de vista da habitação, a dignidade é algo que reúna os diversos critérios. Primeiro, a funcionalidade, né? Eu poder estar numa habitação com qualidade técnica, estética. Depois, a dimensão simbólica, né? Uma habitação segura, um abrigo, né? E depois, outra dimensão da autoestima simbólica, entre outros, que é da minha própria valorização como pessoa, autoestima, ter uma casa, né? E para mim a casa é a base da estrutura das cidades, das áreas rurais, da vida das pessoas, né? O sonho, quantas vezes, imagino que tu deves ter tido também essa experiência, fazes um projeto ou acompanhas uma obra e tu olhas para as pessoas, a alegria, né? Alegria, ansiedade. Alegria de ter uma casa. Sim. E eu várias vezes, aliás, há bocado estávamos a falar de um projeto onde estou agora a fechar. O processo de construção em si foi tão estressante, continua a ser tão estressante. Mas quando tu vês o cliente, né, a receber a sua casa e a dizer, uau, tu até sabes que tem muitas coisas por baixo do tapete, né? Como sempre. Mas o cliente ia dizer, uau, muito obrigado. Sim. Ele ia dizer, uau, epa, a minha vida, eu estava já a ver como é que eu ia fazer. Quer dizer, a casa é algo especial. E isso, eu, pelo menos, em particular, aqui a minha experiência com a casa, para mim, a minha casa é o meu mundo. Né?
Sou daquelas pessoas que gostam de uma casa pequenininha, que eu possa viver, mas é aquele lugar onde depois de um dia cansativo, a pessoa procura o recarregar as conforto, o energias, aconchego, descansar. E pelo menos eu que tenho essa sorte de ter uma habitação condigna, sempre que chego à minha casa, naqueles momentos mais intensos de reflexão, né? Eu me deparo com a situação de que nem todos, se calhar uma boa maioria, não tem uma habitação condigna. E eu pude ver isso ao longo das minhas pesquisas, porque sou muito curiosa também, né? Gosto de ser uma arquiteta que entende do que está a falar, consegue, mais do que aquela questão técnica, perceber. Então, quando comecei a minha carreira, visitei muitos bairros. O Prenda, havia um programa na Rádio Luanda, e aqui um beijinho para a Rádio Luanda, que eram as radiografias dos bairros, né? E mesmo com colegas, várias vezes fomos visitar bairros, desde Luanda a outras províncias, e você percebe que afinal essa sua profissão, que às vezes nós arquitetos somos tão vaidosos, né? Eu sou arquiteto, é útil, né? Pode impactar muitas vidas. E de facto a nossa realidade, há muita gente que precisa de uma habitação condigna. E a autoestima começa por aí também, sentir que eu tenho uma habitação condigna. E claro, só para veres que isso é uma questão tão essencial, é consagrada nos direitos fundamentais, os direitos mundiais, as leis dos nossos países, de todos os países, de um modo geral, consideram a habitação um direito fundamental. Né? Não só um direito fundamental, como, de certo modo, até certo nível, de responsabilidade do Estado enquanto servidor público, sobretudo para as questões mais vulneráveis, né? Que é a maioria da população africana. Né? Sim. A maioria da população africana vive em condições que eu digo precárias. Um atentado à dignidade. Um atentado à dignidade. Daí eu ficar muito entusiasmada com este tema, porque nós precisamos de colocar o dedo nas nossas feridas, nós africanos, nós angolanos, né? E perceber que essa questão depois tem várias dimensões. O alcance da habitação é muito vasto. Eu, por exemplo, há bocado disse que a questão da habitação é elementar até para falarmos de ordenamento do território, para falarmos de cidades, para falarmos de áreas rurais, né? Como é que você vai falar de uma cidade sem casas, né? Não existe. Não existem. Uma área rural sem casas. Não existe. Quer dizer, tudo começa pela habitação. E depois, à volta delas, a partir do momento que uma população ou uma comunidade decide se fixar e habitar um território, portanto, fazer as suas casas, né? Surgem um conjunto de infraestruturas, equipamentos, tudo o resto se mobiliza para dar vida àquilo. E o problema é realmente esse, né? Como é que, no caso da Angola, nós vamos conseguir, e eu quando digo nós, não é só o Estado, falo de arquitetos, engenheiros, enfim, no fundo todos os atores do território. Sim. Como é que nós vamos conseguir responder apresentar soluções para este problema que é a habitação condigna, né? E que contribuições enquanto profissionais, em particular nós os arquitetos, podemos reservar. Isso ali é o desafio. Eu, em particular, fiz disso propósito de vida. Fiz disso meta, né? Enquanto arquiteta, quem sabe daqui a mais uns 20, 30 anos, mas hoje todo o meu projeto pessoal de vida, não falo como empresa, porque a empresa também tem que se sustentar. Sim, claro. Mas eu, enquanto arquiteta... crescer. E crescer, né? Enquanto arquiteto, hoje um dos meus propósitos é mesmo habitação. É mesmo habitação. Já participou em projetos do tipo, não é? Como é que foi essa experiência? Os principais desafios? Projetos habitacionais, para classes mais vulneráveis mesmo. Já participei. Aliás, os primeiros trabalhos que a Topo fez foi no âmbito do Programa Social do Estado, né? Aquele programa 1 milhão de casas.
Nós estivemos a trabalhar como empresa fiscalizadora dos 200 fogos, que eram casas mesmo sociais, que foram construídas em vários municípios no país. Também, no âmbito da Sonangol, trabalhamos nas centralidades. E as centralidades tiveram vários, teve o Quilamba, o Cacoaco, mas também teve o quilômetro 44, o Zango, o Capari, que essas, por exemplo, Capari e o quilômetro 44, do ponto de vista do custo da habitação, era muito inferior, o custo de construção, no caso, era muito inferior às centralidades as centralidades, por exemplo, do Quilamba e do Cacoaco. A experiência foi brutal. A experiência foi brutal porque foram projetos que, claro, levantam muitas críticas hoje, Sim. né? E na altura também, mas nós temos que ser justos que foram projetos que responderam na altura a uma necessidade muito grande que havia e que ainda hoje persiste, é claro, exatamente. de carência habitacional. Vamos a sair de um processo de conflito armado, Luanda com muita população, havia necessidade de se criar essas centrais, do Estado fazer aqui o seu papel social de promotor da habitação. Mas, claro, houve muitas lições também das minhas reflexões, que eu acho que podíamos ter feito da melhor forma possível. Pode partilhar alguma? Não, posso, claramente, né? Somos técnicos, somos arquitetos. Eu acho que é bom quando olhamos para projetos antigos e reconhecemos, quer dizer que aprendemos. Exatamente. Por exemplo, as lições que eu retirei dali, que compreendo, importante eu que compreendo no momento, porque nem sempre quando nós temos uma atitude reativa, conseguimos olhar toda a sua dimensão, porque a atitude está a ser reativa, não proativa. Por exemplo, do ponto de vista do ordenamento do território, né? Na altura, Luanda ainda não tinha os seus planos diretores, entre outros aspectos, e naturalmente algumas questões inerentes a esse processo foram não vistas com a sensibilidade que deveria ser vista. E hoje nós vemos os impactos, né? O caso das inundações, escoamento de águas pluviais, entre outros aspectos. Outra questão, por exemplo, hoje, olhando para aquilo que é a realidade das centralidades, eu questiono até que ponto a solução em altura foi a mais ajustada, né? Aquilo que é a realidade atual. Não que a solução em si seja negativa, mas em função ao nosso contexto, que é um contexto que ainda não fomos educados, de um modo geral, para manter as coisas. Então, no caso do Quilamba, em que tem aquelas torres muito, muito altas, às vezes a dificuldade em que um elevador avaria, por exemplo, né? Sim. Há a própria degradação desses edifícios. E depois também olhando para aquilo que é hoje alguns dos valores que são defendidos a nível das cidades, a questão da conectividade, né? Sobretudo a mobilidade, os eixos que interligam as várias centralidades. O termo centralidade até na altura foi amplamente debatido e ainda hoje é amplamente debatido, se realmente são centralidades ou não. Não deixa de ser. Mas isso... Por que não seria? Diga? Por que não seria uma centralidade? Não, tem vários aspectos que são defendidos, desde a questão dos serviços associados, do ponto de vista do que existe lá hoje, né? Mas ainda aquilo está em expansão. Por exemplo, o Quilamba, ele ainda está a crescer. Ou seja, no essa plano... é a tal questão do planeamento versus... Ok. Um dos aspectos que eu mencionei, o planeamento, o ordenamento, né, que podia ter vindo antes, podia olhar para essas múltiplas dimensões de ter, por exemplo, a descentralização dos equipamentos públicos, essa questão da conectividade, da conexão entre os vários tecidos urbanos, a cidade velha, a cidade nova, os principais eixos de expansão, por exemplo, né? Exato. Então, essas foram algumas das lições aprendidas que hoje, tecnicamente, eu em particular, né? Claro que a equipe era muito vasta,
Hoje, como profissional, se me dessem, por exemplo, um desafio de olhar para questões de produção de habitação, começaria também por olhar, né? Agora, os aspectos positivos foi mesmo a quantidade de pessoas e jovens, por exemplo, o Quilamba estamos a falar de 20 mil focos, né? Sobretudo aquela fase mais próxima, 20 mil casas. Se fizermos as contas do agregado de 6 mil pessoas, já estamos a ver o alcance, né? E quem diz o Quilamba diz o Sequela, diz todas as outras centralidades que foram feitas. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu não tinha noção, e apercebi-me em outubro, no fórum que houve nos Camarões sobre urbanismo e habitação, onde participei a convite do Ministério das Obras Públicas, apercebi-me que nós fomos ousados no contexto africano. Isso, sim, eu não tinha noção. Em que sentido? Não tinha noção disso, porque não são muitos países africanos que tiveram essa ousadia, como houve em Angola, de fazer da habitação um programa. E nós, quando estivemos lá, apresentou-se os números do que foi feito em Angola, ficaram, uau, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Mas quero perceber aqui, qual foi o motivo exatamente do espanto? Não é uma realidade na maior parte dos países africanos, construir habitação em massa. Na maior parte dos países africanos, penso que a África do Sul nisso vai fazendo, Nigéria agora tem aquele grande projeto também, mas não é um padrão em África fazer da habitação em massa um projeto, um programa de Estado, tá a ver? Como foi feito aqui. Então houve essa admiração, mas como é que vocês conseguiram fazer essa quantidade de habitação? Como é que o Estado mobilizou recursos? Porque é muito dinheiro envolvido para se fazer massivamente. E sobretudo numa visão também de rentabilidade, né? Em que você vê que o Estado tem a investir, tem que ter o retorno financeiro desses projetos, né? Então, isso eu fiquei mesmo assim, uau. Somos, em particular, tecnicamente me senti abençoada por ter feito parte desse processo. É claro que haverá sempre críticas, né? E nós temos que construir uma sociedade saudável em que as críticas têm que ser vistas, têm que ser percebidas, né? Até porque, pelo menos em gestão de projetos, há uma mapinha das lições aprendidas, não há projetos perfeitos. Há sempre alguma coisa a aprender, há sempre alguma coisa a inovar. E se calhar ali é onde nós vemos estas novas políticas públicas, né? Em que o Estado já prevê, se calhar, não construir tanto quanto se construiu, né? Por conta do retorno também. Mas ainda há esse plano de continuar a construir as centralidades. Bem, eu aquilo que tenho conhecimento, o Ministério neste momento tem a questão da autoconstrução assistida, que é já com foco a populações mais vulneráveis, e tem a questão da abertura também ao setor privado, sobretudo o crédito habitacional. Agora, se é suficiente, em particular, a questão que eu reflito nesse aspecto é o facto de o fosso entre quem tem possibilidade de adquirir uma casa e quem não tem é muito grande. Sim, isso é inquestionável. É muito grande. Por exemplo, a nível do crédito, né? Imagina, nós temos grande parte da nossa economia informal. Para poderes adquirir um crédito, tens que estar formalizado, o negócio, né? Outro aspecto que, por exemplo, eu reflito muito é nós temos uma população maioritariamente jovem. Um jovem, e não só maioritariamente jovem, mas no contexto atual de muita precariedade, sobretudo na questão do acesso ao emprego, né? Então, sim, para poderes adquirir estar habilitado a um crédito, há requisitos a serem cumpridos. E para além dos requisitos, há sempre, em função do teu salário, qual é o valor que o banco pode disponibilizar. E que produtos o mercado tem hoje que respondam a esse valor, né?
Um exemplo muito básico, imagina que eu sou um vendedor que tem uma pequena cantina, não sei, e que ganhe, por exemplo, 70 mil kwanzas ou 100 mil kwanzas, o que for, né? Qual é o valor que lhe será emprestado ou atribuído para... Pronto, o pessoal da banca saberá os termos técnicos melhor do que eu, né? Uhum. Então, são esses questionamentos e é ali onde eu digo que essa reflexão da habitação, da dignidade da habitação, se impõe. Porque a habitação é a base, é ali onde se constroem memórias. Nós, arquitetos, olhamos sempre para a dimensão simbólica do espaço, né? É onde se adquirem memórias, é aí onde a segurança começa numa habitação. Enfim, toda a realização de uma pessoa começa numa habitação, né? Já participou em projetos para comunidades mais vulneráveis ainda do que essas que podem aderir, por exemplo, às habitações do Quilamba? Casos mais precários mesmo? Essa questão dos fogos que foram construídos nas administrações, muitos foram para vulnerabilidades, para atribuição mesmo à população. Mas onde? No Quilamba mesmo? Não, no Quilamba não. Participei da Lunda Norte, habitações na Lunda Norte, em Chamuteba. No Bié foi no Chitembo. Ou seja, essas foram habitações mesmo para acudir à questão da vulnerabilidade. Okay. Agora, atualmente, que a necessidade ainda existe, é mais do que evidente. Mas o desafio que se coloca no nosso contexto é mesmo face ao contexto econômico também, né? É. Se há essa capacidade do Estado responder àquilo que é a demanda e que soluções. A experiência que disse que teve em participar na parte do Quilamba, foi na parte da gestão de obras? Foi isso? Foi gestão de obras, sobretudo. Ok. Qual foi o maior desafio que viu para aquilo acontecer? Ou os desafios? Bem, para esse projeto tão grande? Eu era mesmo o início da minha vida profissional. Para já, o maior desafio, e a maior parte dos colegas com quem trabalhei éramos todos muito jovens. Não havia assim tantos, havia cotas, mas a maior parte eram mesmo jovens. 20 e tal, 30 e tal, nem sei se na altura havia alguém acima dos 40. Então, primeiro, o grande desafio era o processo em si, a quantidade e a responsabilidade. Sim. Em estarmos à altura de responder. E a Mônica sabe, quando saímos da universidade, viemos todos iludidos com sonhos, né? É aquilo que eu costumo dizer, a universidade só te dá o certificado. Agora, ensina a ser arquiteto, sim, mas não a trabalhar com arquitetura. A vida prática assim é mesmo muito diferente. E os grandes desafios aí foram quais? Nós tínhamos uma equipa de empreiteiros que eram chineses, e havia a fiscalização. Portanto, nós representávamos o dono de obra, que era o Estado angolano. Nosso trabalho tinha a ver com o quê? Com fazer análise de projetos, por exemplo, validar projetos. Claro que no caso do Quilamba, por exemplo, os projetos já estavam validados. Aí a nossa contribuição era possíveis alterações dentro daquilo que era o contrato já feito. Depois, toda a validação do processo da qualidade, né? Embora existisse uma fiscalização, também era feita por nós. No fundo, éramos um segundo olho. Né? Sim. Até porque os relatórios que depois iam para o Estado, do ponto de vista da estrutura hierárquica superior do país, eram produzidos pelas nossas equipas. Aprovação de materiais, nós é que fazíamos, inclusive na altura houveram colegas que tiveram que ir mesmo à China para fazer a escolha de materiais e validação. Tínhamos reuniões de design também, sobretudo as centralidades mais novas como o Zango 8000, mais novas digo em relação na altura, em relação ao Quilamba e o Sequelo. O Zango 8000, que é aquele Zango mais lá para o último, sim, que tem habitações térreas e... Tem também os apartamentos. Sim. Aí, por exemplo, já se conseguiu fazer um modelo diferente do Quilamba, que é uma mistura entre habitações, residências térreas e edifícios em altura. Na altura
todo esse trabalho de validação, reuniões de design meetings, entre outros, a nossa equipe é que coordenava e que fazia a gestão. E depois, o grande desafio, sem dúvida, foi o processo de comercialização, né? Porque nós, enquanto equipa técnica, imagina no Quilamba, tivemos que vistoriar 20.000 apartamentos e validar, Sim, né? sim. No Sequel a mesma coisa. Depois toda a estrutura de base para fornecer a área comercial que ia lidar com os clientes, fazer a gestão de clientes. Nós depois tínhamos que acompanhar visitas. Bem, aquilo foi, sem dúvida, entrar na profissão a matar já. Pois é. Foi uma experiência Foi uma responsabilidade de tanto. muito grande. E depois foi os equipamentos. Mas a satisfação para mim hoje e naquela altura nem foi tanto o processo de trabalhar. É quando você olha para a cara das pessoas ao usufruírem da sua habitação. Essa para mim sempre foi a satisfação. Eu, em particular, por exemplo, no caso do Sequela, no final depois acompanhei as escolas, o processo de entrega à entidade que está a fazer a gestão, as escolas todas, desde acompanhar equipar a escola, esse processo todo. Então, houve uma vez que voltei lá, quando já estava em aula, eu disse, fogo, afinal o nosso trabalho tem sentido. Então, no fundo, essa é a parte que até hoje me emociona na arquitetura. Nem é tanto a componente de obras, de projetos. Sim, a pessoa é apaixonada, mas agora ver a coisa feita, alguém a usufruir, responderes a uma necessidade, eu digo, isso não tem preço. Isso é mesmo emocionante. É como você passar pelo parto, ver o bebê e esqueceres as dores todas. Depois vai outro filho. É. Então, Mônica, o desafio, para mim o desafio, entre tantos desafios que Angola e África têm, e dos países africanos que eu puder visitar, os desafios são muito transversais. A habitação é um desafio grande. Só ter uma habitação em que tenha luz, tenha água, Ar-condicionado. Até pode não ter, se estivermos a falar de bioclimática, até pode não ter ar-condicionado. Porque eu, por exemplo, a solução que eu hoje proponho, que é o BTC, é uma solução que até termicamente dispensa a questão do ar-condicionado. Mas quer dizer, ter reunido as coisas básicas, água, luz e as paredes, teto, janelas, com o mínimo conforto. Não estamos já a falar de questões de luxos, quartos de 40 metros, mas o mínimo aceitável para que quando tu fores ao final do dia a casa descansar, consigas esquecer um bocadinho as malambas. Porque, poxa, é muito duro. Eu costumo dizer, não é a minha realidade de hoje, graças a Deus, né? Mas eu sinto realmente pelas pessoas que passam por isso, porque é duro você estar numa habitação em que de repente estás a acordar com o teto, voou por causa da chuva, com água. Aliás, um dos trabalhos que eu fiz há uns 6 anos atrás, eu e alguns colegas tivemos a prestar consultoria, na altura era o administrador da estalagem, porque nos pediram para pensar algumas soluções de mitigação dos efeitos da chuva. E na altura visitamos zonas que a água chegava a 2 metros de altura. As populações, na estalagem, isso ali, as zonas estão todas mapeadas, em que quando é o tempo de chuva, as pessoas têm que sair de casa. Visitamos zonas em que passa valas ao céu aberto, em que mal abres o portão, tens a vala do coisa. Isso levanta questões de saúde pública, né? Então, é uma vida mesmo muito dura, muito dura. Eu acho que se nós, africanos, o Estado, os arquitetos, engenheiros, entre outros, conseguíssemos... É claro que essas coisas não se conseguem da noite para o dia, mas é preciso começar de um ponto. E eu
pelo menos na minha vida, eu procuro falar de coisas que conheço e procuro pensar em soluções que podem ser viáveis. E uma das soluções que eu vou me debatendo e luto é mesmo a utilização de materiais locais. Eu costumo dizer, das viagens que fiz pelas províncias, aí pelas nossas estradas, as nossas populações constroem em terra, em alguns sítios, outros em palhas, entre outros. Por que não, por exemplo, nos desafiarmos nós arquitetos? Eu não anda mesmo. Sim, a estudar soluções com base naqueles materiais locais. Então, nessa busca por soluções, e ninguém inventa, hoje inventar a roda é mais a nível das tecnologias, porque em coisas concretas é melhoramento contínuo de soluções, né? Por que não olhar para as técnicas que a população faz e melhorar? Outro dia, por exemplo, parei numa aldeia, vi uns rapazes a construir, parei e ficamos lá a conversar. Do jeito deles, que não são técnicos, como é óbvio, eles estavam a explicar, olha, nós estamos aqui a fazer uma casa, eu nem falava em metros, tinham lá uma expressão própria deles, de X, não sei se era de 7 ou de coisa, uma expressão agora não me vem à mente. Mas era a medida, no caso? Sim, era a métrica que eles usam, né? Para definir se a casa vai ser de quanto, vai custar quanto, o que for. Os parâmetros deles, tem uma gramática muito própria. Ou seja, nós também não vamos lhes ensinar muita coisa, a não ser melhoramento e aspectos mais de conforto, de métricas, de relações espaciais, escalas, porque a vontade de fazer, tudo. Eu acredito que eles até podem nos ensinar muito mais do que nós a eles, né? Porque uma pessoa que diariamente acorda para pensar como é que ele vai solucionar o seu problema de habitação, é alguém que tem muito a nos ensinar. É alguém que tem muito a nos ensinar, porque eles produzem, desde a produção da própria forma que eles usam para fazer os blocos de terra, o adobe, entre outros. Desde estas terminologias que eles usam, olha, aqui vamos fazer uma casa, tem lá os nomes, que depois já sabe a quantidade de chapas que vão usar, a quantidade de blocos que vão ter que produzir. Eles próprios identificam as zonas onde vão buscar o solo mais adequado para fazer a habitação. É um conjunto de situações que, se nós, arquitetos, o próprio Estado, olhar para essa realidade, conseguimos, com poucos recursos, garantir a qualidade. E para mim o desafio qual é? Eu, por exemplo, tenho estado a me debater muito com essa questão do BTC, primeiro porque ele é sustentável, não vai ao forno, é seco ao sol, que já fazem nas aldeias, o adobe já é seco ao sol, né? A percentagem de cimento, que é o que dá maior resistência em relação ao adobe, é mínima, né? E depois é uma técnica que pode permitir a criação de uma economia circular nas comunidades, né? Quer dizer, que é a equipa de jovens, que lá já existe equipa de construtores, formados com um equipamento, eles próprios podem criar as suas brigadas, podem construir, sobretudo no âmbito, por exemplo, da autoconstrução assistida, né? Podem construir controlados. Depois, as comunidades têm uma força muito grande. Nós às vezes pensamos que são coisas desorganizadas, mas não são coisas desorganizadas, porque tem o SOBA, tem uma figura qualquer patriarcal, que é a figura que diz, meus amigos, ou temos que obedecer aqui algumas questões que são básicas para convivermos, ou então isso vira a desgraça total para todos. Então nós às vezes vemos ali uma aldeia, um bairro, achamos que que aquilo é só confusão, mas não é confusão. Por isso é que as pessoas, apesar do nível de indigência, entre aspas, se assim posso dizer, com que vivem, vão sobrevivendo, porque têm que estar organizados de alguma forma, senão não sobreviveriam. Então, é olhar para essa matriz, essa realidade que já existe lá, e tirar proveito disto. E nisso o mundo está cheio de inovações que saem dessas realidades todos os dias. Então, por que não instruir as comunidades em construções sustentáveis? O Estado lá com os seus planos diretores,
planos de loteamentos, entre outros, criar áreas próprias. Nós temos que descomplicar os processos. Sim. No caso seria, vou dizer, dar algumas formações básicas para eles, só para organizar alguma coisa? No fundo, para facilitar eles também. No fundo seria o quê? Já existem... A mão de obra já está lá. Não é só a mão de obra, já existe uma ordem no bairro. Sim. No bairro tem sempre o tipo ou o I que põe as pessoas na linha, né? Tem as igrejas que proliferaram por tudo quanto é lado, né? Tem as associações, como é que se chamam? Há um nome, as comissões de moradores. Quer dizer, já existem lá as estruturas, é por essas estruturas a funcionar e as igrejas podem ser locais de formação técnica, por que não? Então, mesmo só local para as pessoas irem lá chorar e pedir, então não pode ser um local também de aprender. De ensino. Não só aprender algo que depois vai fazer útil. Entrar dinheiro, circular e vai trazer outros benefícios das igrejas, também. as comissões de moradores, as próprias administrações municipais, né, podem ser também veículos para formar as comunidades. Ou seja, eu costumo dizer, o difícil às vezes é a incapacidade das pessoas pensarem em soluções reais. Digo a dificuldade em que às vezes as pessoas olham para o problema. Perdem tanto tempo só a olhar para o problema, é problema. E nós, eu estou a falar as pessoas, nós arquitetos também, eu estou-me a lembrar de uma colega, já concluiu o estudo, que eu estava a dar um suporte, uma mentoria, né, a nível do projeto final. E, por exemplo, ela dizia, não, eu quero estudar aí o espaço público, na altura estava a estudar o Quinaxis, quero estudar o espaço público, o Quinaxis, como é que... Eu lhe perguntei, você tem tanta coisa, que se queres dar relevância ao teu estudo, para além disto, primeiro é um espaço que já tem muitos estudos também feitos, muitas abordagens, desde crítica ao que se fez, ao que não se fez, Mas se tens zonas precárias que precisam, por exemplo, de uma reflexão do espaço público, que até podes partir como base o Quinaxis, mas depois olhar um bocadinho mais amplo. Ok, como é que eu torno viável um espaço público nessas áreas, né? mais compactas, mais degradadas? Como é que eu consigo tornar o espaço público também um direito coletivo, né? E não uma exclusividade das zonas urbanas consolidadas ou melhor planeadas? Então, até nós, arquitetos, temos que começar a nos desafiar, né? Eu lembro-me, acho que foi 2019 ou 2018 que eu estive no Lobito, se não me estou em erro, foi na Piaget, qualquer coisa assim, já não está-me a falhar assim a memória, a participar de um conjunto de atividades. E a primeira coisa que eu fiz foi visitar os bairros do Lobito para conseguir falar alguma coisa realmente que vale a pena e com base sólida, né? E que nós, às vezes, nós também, arquitetos, às vezes estamos tão preocupados com o projeto de Estrela, a Casa dos Sonhos, aquele projeto grande, né? E aquilo que são problemas reais e desafiadores. Quer dizer, até nós mesmos, às vezes, fugimos. Não, isso é verdade. Às vezes fugimos. Eu tenho visto arquitetos que fogem dessas realidades, de pensar essas realidades. Não digo todos, né? Há muitos que sim, que estão ali sempre a debaterem-se com a questão dos MOSECs, com as questões das áreas informais, né? Mas também encontro muitos que fogem dessas realidades. Mas em África, não sei como, há aquele meme que diz, né? Não sei se casas de luxo vai ter para todos, né? Alguns vão mesmo ter que se contentar com os MOSECs, que acho que é o meu caso. Eu vou ter que me contentar em resolver, porque acho que uma arquitetura que vale a pena, para mim, é aquela que responda a problemas concretos. Se for só para fazer a segunda mansão do fulano que já tem, farei com muito gosto, né? Mas o maior prazer que eu tenho enquanto arquiteta é trabalhar em áreas difíceis. Isso ali, para mim, não há... A pessoa desenvolve até outras habilidades. Começa a ver alguns contextos que, se tivesse um projeto grande, uma mansão, seria tranquilo. Tem dinheiro ali. Agora, nesses casos mais precários, não.
têm outras E nos dificuldades tornamos mais aí. humildes também. Mais humanos. Mais Também. humanos. Para mim, as maiores lições desses... eu já estive nos municípios mais recônditos do Cubango, onde não havia, onde as condições de desenvolvimento não chegaram, né? Quer dizer, tu te tornas mais humano, tu começas a perceber que essa coisa de arquiteto não tem vaidade nenhuma nisso. Não tem vaidade. Se não for para pensar em soluções, se não for para você ter o prazer de resolver, por exemplo, uma habitação condigna, porque fazer com muito dinheiro qualquer pessoa faz um bilharete, né? Agora, com pouco dinheiro e em condições extremas, isso é o desafio que para mim vale a pena enquanto arquiteta, né? Porque aí você tem que pensar soluções, tem que lidar com pessoas, tem que debater e questões muito interessantes culturais, né? Questões muito interessantes culturais, que a casa, eu, por exemplo, nessa questão da habitação, até os modelos que são construídos nas regiões do norte, do sul, leste, entre outras, têm variações. Tudo do ponto de vista de influência cultural e não só atividades que as populações fazem. Então, essa riqueza só se aprende mergulhando no problema, né? Tem que estar lá de perto, interagir com as pessoas. Com as pessoas, exatamente. Ver, sentir o ambiente. Agora, tem algum caso que acha que é um caso de sucesso, seja de fora ou aqui, enfim, que acha que poderia apresentar como uma referência para resolver esse problema dessas habitações? Bem, as centralidades para mim não são um mau exemplo. Têm-se lições para serem aprendidas. Eu, desde muito cedo, visitei a Camela Monge. Não sei se se conhece ou ouviu falar. Já ouvi falar, dizer que conheço não exatamente. A Camela Monge é um projeto que, do meu ponto de vista, né, olhando para a componente estritamente técnica, é um excelente projeto e já foi premiado por África, até onde eu sei. É um projeto sustentável, em que, na sua concessão, maioritariamente é o BTC, material local. Da última vez já dormi até lá, já pernoitei lá por 2 vezes, já organizei uma excursão com arquitetos para lá e, do meu ponto de vista, é uma solução que foi bem conseguida. Porque na altura, a última visita que eu fiz lá, já falavam em 3.000 pessoas a morarem lá. Então, é um projeto que reúne habitação, tem um conceito de sustentabilidade econômica também, porque tem um conjunto de fábricas, de áreas de produção de animais, a componente agrícola, que depois suportam a aldeia, Tornando o projeto sustentável. Tornando o projeto sustentável. Na própria construção da Camela Monge participam pessoas residentes e é um espaço muito agradável. Onde é que é isto? O AMPO. As vias são de terra batida, são terraplanadas, né? Mas, se não me falha a memória, eles fizeram uma terraplanagem com solos melhorados, com aditivos, que é para conferir maior resistência à terraplanagem. Por que eu olho aquele como um bom exemplo? A cidade não precisa de começar já com asfalto, com grandes arranha-céus. As cidades são vivas, né? Elas vão crescendo. Vão se melhorando, né? Mediante o tempo. Isso é que nós também precisamos de perceber. As cidades, os bairros, nós não precisamos de, como alguns colegas também defendem, né? Não precisamos de destruir tudo para fazer algo novo. Mas podemos analisar, por exemplo, imaginemos assim de forma muito prática. Imagino que me dissesse, olha, tens ali o bairro, por exemplo, Kazenga ou um outro qualquer, para apresentar soluções. Né? Ok. É para destruir um Kazenga na íntegra. Está a ver, né? Primeiro, a quantidade de resíduos que vai produzir vão para onde, né?
Casenga é grande. É grande. A quantidade de pessoas que lá moram vai se colocar aonde? Eu, por exemplo, acho que nessas áreas, casengas, entre outras, um ponto de partida poderia ser tornar aqueles territórios permeáveis, né? Permitir a conectividade, o acesso, porque às vezes são territórios tão compactos, e digo aqui o exemplo, por exemplo, a questão do Prenda, né? Que são tão densos que depois permitir que os serviços, que a vida aconteça com alguma naturalidade lá, é muito difícil. Imagina passar bombeiros, ambulâncias. Dou sempre o exemplo da coisa mais drástica, um carro de um velório, um conjunto, até a própria infraestrutura, né, de abastecimento de água, saneamento básico de um modo geral, energia, fica muito difícil. Então, só o facto de tornar esses territórios permeáveis e, para alguns casos, sobretudo moradias que estejam abaixo, precárias mesmo, serem demolidas e realojadas dentro do mesmo território, em áreas já mais organizadas, pode ser um princípio. Agora, outra questão também, por exemplo, que pode ser também um ponto de partida, é a condição financeira das famílias, né? Essa questão do emprego, quando nós permitimos que, ou criam-se políticas que permitem que haja mais empregos, e aqui o empresário é fundamental, porque o Estado, emprego no Estado para todos não vai haver, com certeza. Não tem como. Alguns vão ter mesmo que ficar no setor privado, né? Só o facto de criar incentivos para empreendedores, e nos bairros o empreendedorismo ferve, né? Já se consegue com que haja recurso para as comunidades, pelo seu próprio esforço, terem as suas brigadas de construção, terem os seus processos de construção participativo, assistido, né? Agora, quando não se tem mesmo recurso nenhum, aí não há jeito. O Estado tem mesmo que construir. Isso aí mundialmente é consensual. Para questões de vulnerabilidade extrema, aí o Estado, eu penso que também cá em Angola o pensamento também não é contrário a esse. Porque até onde eu sei, para questões de vulnerabilidade, o papel do Estado tem que estar ali. Ok. O papel do Estado tem que estar ali. Agora eu estive aqui a pensar, no meio de tudo que nós falamos, basicamente já dá algumas ideias do que podia implementar como políticas públicas, ou seja, como é que nós arquitetos podemos influenciar mais ainda, não é? Aos outros personagens, eu gosto de falar assim, desse processo todo, para que nós facilitemos ou cada vez mais consigamos resolver esse problema da questão da habitação. Tem aqui alguma política que sugeriria para além do que nós aqui falamos um pouquinho? Sim, só o facto de os arquitetos hoje comunicarem mais, discutirem as ideias do ponto de vista aberto, já vai sensibilizando. Já é uma cada forma vez mais. E não é só influenciar o Estado, influencia. Primeiro é o cidadão que fica consciente dos processos em si, do que é a construção, do que é a arquitetura, enfim. Já o próprio cidadão também já está a ser formatado a olhar a coisa de outra forma. E depois é o próprio Estado também que pode olhar para essas iniciativas da comunicação de arquitetos, desde os podcasts, as conferências, entre outros, com uma forma de o que é essa gente, esse conjunto de malucos está para aí a dizer que possa ser interessante para nós, né? É uma forma, depois tem outros níveis. Eu acho que também passa por uma análise pessoal. Eu em particular, nunca fui uma pessoa de andar na velocidade dos outros. Tanto que, pelo menos a minha equipa da Topo, sempre que estamos diante de um desafio e estão a nos impor uma velocidade, eu digo sempre, vamos considerar a nossa velocidade. Você não pode esperar que o outro comece a correr para correr. Se puderes, corra para seres a pessoa que dita a velocidade. Exatamente.
Isso para dizer o quê? Nós temos que ser mais proativos, nós não podemos esperar só, não é retirar a responsabilidade ao Estado, mas não podemos ficar só à espera que o Estado nos chame, que o Estado nos convide, que não sei o quê, que para mim isso também é alguma vaidade do nosso lado, né? O Estado não tem noção Sim, podemos tomar quem são os iniciativa, arquitetos. Nós mover as pessoas. temos que tomar iniciativa, e a iniciativa às vezes é mesmo ir ao encontro das instituições que dinamizam esses processos. Administrações municipais. Eu sou arquiteta, venho oferecer os meus serviços. O problema também é que nós às vezes só trabalhamos por dinheiro. Eu, em particular, eu digo sempre, eu não trabalho, nunca na minha vida trabalhei por dinheiro. Nunca. Eu sempre trabalhei por prazer. Aí a diferença entre você escolher algo que gostas ao ires fazer uma profissão que do nada... Nunca trabalhei pelo dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência das tuas ações. Um trabalho bem feito e de proatividade. Claro. Eu, em particular, hoje há solicitações que surgem porque eu sempre fui proativa. Há trabalhos que fiz que não me pagaram zero, não me pagaram nada. Mas só o facto de participar de um processo interessante e que no final do dia eu já não sairei de lá mesma, vou aprender mais um bocadinho, para mim aquilo também já é um pagamento, porque é o que eu amanhã, olhando nessa perspectiva já de rentabilidade, posso ter retorno. E as pessoas, naturalmente, quando vem a proatividade, naturalmente pagam. Pode não ser amanhã, mas amanhã lembra-se, olha, aquela fulana aí que esteve aqui um ano inteiro a olhar para as nossas caras, a nos aturar. Temos aqui um desafio para ele. Então, é essa proatividade que eu gostaria de suscitar, né, aos arquitetos em particular que vão assistir este episódio, não assumam uma postura de passividade. Até porque às vezes são não arquitetos que estão a defender a nossa dama. Pois é, a nossa causa, ou seja, nós fazemos parte disso. Eu acho que faz todo hoje sentido. Influenciar as políticas públicas não é assim tão difícil quanto se parece. Não passa só por nos chamarem para irmos contribuir, passa por produzir conteúdos, né? Tomar iniciativas, dar as caras e falar, tentar mobilizar mostrar pessoas. Que há capacidade, porque até bem pouco tempo a noção que se tinha é que os arquitetos angolanos, os técnicos de um modo geral, tinham poucas capacidades. Mas não porque assim era a verdade, mas era porque não estávamos tão proativos, não aparecíamos tanto, né? Mas há quem vai dizer, não, mas não nos deu a oportunidade. Eu costumo dizer, ninguém vai te dar nada. Essa mania de achar que alguém vai te dar alguma coisa, não existe, ninguém vai te dar nada, ninguém vai te dar nada. Aqui no mundo, pelo menos, ninguém vai te dar nada. Não ser os nossos pais, né? Se calhar, até né? um certo período. Até um certo período, mas agora, de te dar mesmo, chegar... Olha, arquiteta Mônica, agora vais projetar o último grito da arquitetura em Angola, epá. Essas coisas conquistam-se mesmo. Atrás. Conquistam-se. Estamos mesmo aqui com esse episódio. Eu digo, eu me desafiei a fazer o podcast, mas eu sabia que ainda não estaria perfeitinho. Mas, tal como mesmo o escritório, que eu procurei não ter ele todo perfeitinho, mas começar, já foi me dando outras responsabilidades, outra visão e permitir continuar a caminhar, porque faz todo sentido, não dá para esperar que venha nos chamar para alguma coisa. E está aí muito bem, está de parabéns, né? Está aí muito bem. Está aí muito bem. Tem sido desafiador, mas vamos lá. Mas é sempre desafiador. Não, mas eu gosto disso. É sempre desafiador. Se a pessoa está na zona de conforto, está exatamente sempre no mesmo ponto, para mim nem está parado, está a morrer. Esse é que é o ponto. Então eu gosto mesmo de continuar a buscar desafios. Já tenho outras ideias de outras coisas que eu quero fazer ainda esse ano mesmo. Então tem que ser mesmo assim. Quando a pessoa dá cara e vai. Isso é o mais importante. Eu costumo dizer com medo, mas avançar. Né? Às vezes vai se acertar, às vezes vai se errar, mas o importante é não parar, né?
Sim, o pior é a pessoa nem sequer tentar. Isso é que eu acho que é o próprio erro. Agora, Ou esperar você que alguém te dê tentar, alguma coisa. sim, se você pelo menos Não, isso não tentar, existe. errou, aprendeu, ok. Tudo bem, agora tentou e acertou também, só tem ganhos. A pessoa não perde nada, vou dizer assim, ao tentar. Pode ser um bocadinho de tempo investido, algum valor, mas nunca, a pessoa não sai a mesma de alguma experiência em que a pessoa foi lá, trabalhou e por aí vai. E, enfim, mas pronto. O caminho é este mesmo. É, mesmo aqui enquanto falávamos, foi me dando algumas ideias e algumas coisas que eu preciso mesmo repensar. E isso tem sido muito interessante em cada episódio, porque cada pessoa sempre vem com alguma essência, tem sempre algum propósito e tal. E mesmo eu posso dizer que, pronto, aquilo que mais me move, por exemplo, nos projetos, pode não ser necessariamente este ponto, mas isso está ligado a um dos pontos que eu valorizo muito, que tem a ver com humanizar. Para mim, fazer o projeto tem a ver com ter um propósito. Por exemplo, algo que eu tenho estudado muito, na verdade eu já estudava, só que agora basicamente, não é bem que eu dei um nome, já existia, só que agora estou a procurar estudar um pouquinho mais as técnicas, que é o que fala sobre neuroarquitetura, que basicamente é uma mistura da neurociência e da arquitetura. O espaço à nossa volta molda o nosso humor, a nossa disposição, faz-nos ficar mais confortáveis, mais proativos, estimula a criatividade, dentre muitas coisas. Então, quando nós fazemos o projeto e o cliente nos pede, por exemplo, quer um espaço da forma A ou B, enfim, quando nós conhecemos essas ferramentas da neuroarquitetura, ou seja, que tem a ver com o comportamento humano, eu consigo sentir que aquele propósito que eu tenho, que é tocar as pessoas, de uma forma, vou assim dizer, um pouquinho mais abstrata, não é? Faz mais sentido para mim. Ou seja, não é só um projeto bonito, mas aquela pessoa que solicitou aquilo, nem que for só uma casa, uma família, por exemplo, é algo que me toca muito. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar, que fez muito... Foi a primeira vez que uma cliente, enfim, que ela falou, tocou muito, porque ela ficou mesmo muito emocionada. Que ela tinha, enfim, eram o tio e a mãe, ou o pai e a mãe, estão um bocadinho confusa. Eles tinham... Um deles era portador de uma deficiência... Um deles era cego, sim, portador de uma deficiência, e o outro teve um AVC. Então, quando eu parei para olhar aquele projeto, eu parei mesmo para estudar exatamente as necessidades de cada um deles. Não só aquela necessidade física, mas um pouquinho de emocional. O que a pessoa quer na casa. Então, fazer daquele lugar mais humanizado possível para eles sentirem seguros em casa, sentirem-se bem. Então, eu vejo que esse é o meu, se eu vou dizer assim, o meu ponto quando eu faço os projetos. Não gosto daquela de fazer um retalho de combinações, não. Mas isso é brutal, né? Porque hoje, mais do que nunca, as questões psicológicas e emocionais estão na ordem do dia, né? E as pessoas às vezes não percebem que os espaços também contribuem. Sim, exatamente. Então, mas aqui então o desafio que eu vou te deixar é que tal tornares essa neuroarquitetura acessível a todos, até para aqueles mais vulneráveis, né? O que eu ainda pode ser um desafio, né? O que eu ainda procuro fazer é mesmo cada vez mais estudar sobre isso, aplico já nos projetos, agora é trazer isso de uma forma diferente, uma abordagem diferente, tem sido o foco atualmente. Ok, muito bom. E, enfim, vi que fez muito sentido com muito do que aqui falou. Fora a parte técnica, mas o propósito que a move, o impacto que causa nessas pessoas. Porque a neuroarquitetura não é só sobre o interior do espaço, o nome é mesmo neuroarquitetura. A forma que nós vemos as construções, o impacto que tem nas pessoas, não só, vou dizer financeiramente, o que for, no emocional delas mesmo. Como é que essas pessoas ficaram quando viram a escola pronta, a casa? Como é que aquilo tocou elas? Para mim isso é o que faz mais sentido, é o que me faz ficar feliz com quando eu finalizo um projeto e consigo perceber isso no cliente. Bom. Pode ser desde um quartinho pequeno a pronto, aquela casa grande. Se tocar uma pessoa, duas, uma família, já vai me deixando feliz. Agora imagina cada vez mais. Então achei interessante aquilo que nós fomos falando porque esse meu caso ele é um bocadinho mais micro, vou assim dizer. Toca as pessoas de forma mais individual.
mas abrir um pouquinho mais o leque de alcance pode ser interessante. Então, usar essas ferramentas da neuroarquitetura para questões um pouquinho mais sociais e comunidades talvez um pouquinho mais vulneráveis. Yeah. Então, eu acho... Mas a arquitetura também tem esta particularidade, né? Que temos muitos problemas e assuntos a responder. O essencial é que cada um encontre aquilo que chama a sua praia, né? Aquilo que mais motiva. Acho que isso é o que é interessante. Cada um vem com algo e depois nós vamos unindo forças. E entenda que é serviço. Arquitetura é serviço, não é se servir. Claro. Eu costumo dizer, é daquelas profissões que nós nunca vamos conseguir fazer projetos para nós, tantos projetos. É mesmo uma profissão ligada aos outros, de servir, né? Então, em que aquela pessoa numa é escala centro... mais macro ou micro, tem sempre o seu impacto. Tem Sim. sempre o seu impacto. E estamos a falar de pessoas sempre, não tem como. Na arquitetura é sobre pessoas. Inclusive, gosto de falar, para além disso, é sobre a experiência, quando eu falo um pouquinho mais do design de interiores, eu digo que é mais sobre a experiência sensorial que vamos causar à pessoa. Quando ela lá estiver, o que é que ela vai sentir, o que é que ela vai pensar, o que é que aquilo tudo vai lhe causar. Então, é sobre aquele ser humano que lá está. Não pode ser só algo feito para ficar bonito, para marcar, enfim, não. Tem que fazer sentido para onde ela for feita. Se for uma casa, se for um equipamento, tem que ter essa questão da ligação cultural. As pessoas têm que se sentir pertencentes daquilo e não só algo decorativo. Enfim. Muito bom. Mas pronto, Jamila, eu gostaria de saber se tem algum... Bem que já deixou aqui vários pontos de reflexão, mas tem algum assim em particular que queira deixar para... Digo muito mais para aqueles que são recém-formados, não é? Temos cada ano, daqui a pouco muitos vão sair novamente, o mercado vai estar recheado de novos arquitetos e principalmente para esses, pronto, pode aumentar um bocadinho também esse conselho, né? Para profissionais que já estão há mais tempo no mercado, mas que conselho é que deixaria para as pessoas para olharem um pouquinho, com que olhos essas pessoas poderiam olhar para esse cenário todo e resolver talvez esses problemas, trazer novas ideias? Bem, de um modo geral, realmente muito do que eu queria passar está passado, mas o essencial é que e é uma particularidade que já trazemos da profissão, que é a criatividade, né? A criatividade e a inovação hoje em dia. Ou seja, nós estamos num mundo completamente diferente do que foi há 5, até falo mesmo 5 anos, porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim. Mudam muito rápido. Então, é preciso que construam a capacidade de inovação, aprimorem essa questão da inovação e sejam mesmo criativos. E essa criatividade não é só na questão de descobrir o novo, né? Mas a questão do existente, colher algo novo, transformar o existente em algo novo, né? Isto para mim hoje é uma das qualidades essenciais, não só para os arquitetos, é mesmo transversal, adaptação, criatividade e inovação. Quanto mais aprimorarem as vossas habilidades nesse sentido da adaptação, da criatividade, da inovação, mais capacitados vão estar para o momento atual. E o momento atual, tivemos um cheirinho de algo tão impactante como foi a Covid. Que do ponto de vista dos arquitetos exigiu também criatividade e inovação. Como num contexto de confinamento, pensarmos em transformarmos aquilo que existe rapidamente e sermos inovadores, né? Então, vamos olhar para aquilo que... E termos os pés muito assentes. Eu gostaria de tocar nesse ponto. Nós temos que ter os pés assentes, tem que ter conhecer, os dois ali, andar juntinhos. Sim, conhecer aquilo que é a nossa realidade. E a nossa realidade é mesmo desafiadora. As pessoas às vezes, não, eu tenho o meu problema, não sei o quê. A nossa realidade é mesmo desafiadora.
Então, mais do que nunca, diante dessa realidade desafiadora que nós temos em Angola, pessoas inovadoras, resilientes, já não digo porque o africano, a sua natureza é resiliente, né? Já nasce resiliente. Já nasce resiliente. Por isso é que estamos aqui até agora firmes e fortes, apesar dos múltiplos problemas que a África tem, né? Mas a capacidade de inovar, a capacidade de rapidamente se adaptar ao contexto e a criatividade, para mim, hoje é essencial. É essencial. Criatividade não é só em criar o boneco bonito, é como é que diante de um problema e às vezes com poucos recursos, com pouco tempo, consegues ser tão criativo ao nível de responder o problema como a solução que vai de encontro ao contexto. E aqui a capacitação é fundamental, né? Claro. Essa questão, por exemplo, da criatividade, da inovação, hoje há formações para a inovação. Há formações para aprimorar a criatividade. E aqui dou o exemplo do Design Think, que é uma das formações hoje em dia que é muito voltada para essa questão de inovação e criatividade. Que eu diria que é uma... Se me perguntassem, Jamila, formações que essa tem que estar na lista para quem é um comum mortal dos tempos atuais, formações ligadas à inovação, à criatividade, é fundamental. E na nossa área, então, como arquitetos, não é diferente, muito mais ainda. Então, é o essencial. Ok. Realmente. Acho que fora isso, eu só acrescentaria a pessoa ser mesmo proativa o tempo todo. Porque hoje em dia, mesmo que alguns não têm a possibilidade de fazer algumas formações e por aí vai, mesmo no gratuito, mas se a pessoa procurar, ou seja, algo que com algum direcionamento também, que é para não ficar a beber de qualquer fonte, ter alguma, ou seja, a pessoa se concentrar, ela consegue aprender muito. E depois ir testando, pesquisando e ser usado mesmo para aplicar, para tentar e por aí vai. Então, eu mesma muito do que aprendi comecei assim, depois fui fazendo uma formação aqui, outra ali. E para mim estudar não tem prazo de validade. Isso é até quando não puder mais. Fundamental. Porque é bom, a pessoa está sempre aí a se renovar. Então, espero que esse episódio tenha agregado, porque a mim, inclusive, agregou muito. Eu fiquei muito satisfeita e vários momentos de reflexão aqui para mim, mesmo para eu poder repensar os meus projetos. Então, gostaria de saber o que achaste do episódio, deixa aqui nos comentários. Claro, se gostaste, preciso saber, deixar aqui o like. E não esqueça de partilhar este episódio com colegas de trabalho, colegas de escola, de universidade, enfim, para que nós possamos alcançar mais pessoas, levar esse tema para mais pessoas, tocar mais pessoas, mais profissionais e assim podermos resolver essa questão da habitação condigna. Ou seja, trazer soluções mais sustentáveis para a nossa realidade aqui angolana, africana, enfim. Então, conto contigo no próximo episódio e até a próxima.